Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar do seguinte assunto: como o tempo passa. Nós vamos falar da multidimensionalidade do tempo, nós vamos fazer uma jornada multidisciplinar pela experiência humana no tempo. E eu vou sempre fazer citações de alguns autores que falaram sobre o tempo. Ela vai ser multidisciplinar porque nós vamos passar pela psicologia, pela sociologia, antropologia, vamos passar pela fisiologia ou pela biologia dos nossos corpos, vamos falar um pouco das projeções para o futuro, da filosofia. Bom, eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, porque o assunto vai tocar em pontos interessantes, e assine o nosso canal. Vamos então começar. Vamos fazer uma introdução aqui. O tempo como experiência humana. Dentro da ideia da jornada multidisciplinar, o tempo como uma experiência humana. A passagem do tempo é uma das experiências mais universais e, ao mesmo tempo, mais subjetivas da existência humana. Desde as civilizações antigas até as teorias contemporâneas da física e da neurociência, o tempo tem sido objeto de fascínio, de estudo, de reflexão. E este nosso vídeo, que eu vou computar como um ensaio, propõe uma exploração abrangente em diversas perspectivas sobre o tempo, abrangendo, em princípio, a sociologia, a física, a psicologia, a neurociência e a filosofia e a antropologia. A física trata o tempo como uma grandeza mensurável e relativa também. A psicologia e a neurociência investigam como o cérebro e a mente processam subjetivamente e objetivamente a sensação ou a situação de tempo. A sociologia e a antropologia analisam como diferentes civilizações registraram e ritualizaram o tempo. Então, vamos mergulhar nessas questões sob diversas lentes, explorando como diferentes áreas do conhecimento vêm abordando ou vão abordar e como o ser humano percebe o tempo na sua jornada. Vamos falar primeiro de uma visão sociológica. Eras, civilizações, construção do social do tempo. A sociologia nos mostra que o tempo não é apenas uma medida objetiva, mas também uma construção social, moldada pelas culturas e pelas estruturas de poder de cada época. As diferentes eras e civilizações desenvolveram maneiras distintas de conceituar, medir e vivenciar o tempo. Nas sociedades agrárias, por exemplo, o tempo era cíclico, marcado pelos ritmos da natureza, pelas estações do ano, pelo plantio e pela colheita. Os calendários lunares e solares refletiam essa conexão intrínseca com os ciclos naturais. Emily Durkheim, em As Formas Elementares da Vida Religiosa, argumenta que as categorias fundamentais do pensamento, incluindo a noção do tempo, emergem da vida coletiva e das representações sociais. As festividades, por exemplo, os rituais, ajudavam a marcar e a reforçar a consciência do tempo social, ou seja, do tempo em sociedade, visto e sentido daquela forma. No advento da Revolução Industrial, ou o advento da sociedade moderna, o tempo tornou-se cada vez mais linear, homogêneo e abstrato, impulsionado pela necessidade de coordenação da produção e do trabalho. Aí aparece o relógio mecânico, que era o símbolo dessa nova era. Impõe-se uma disciplina temporal rigorosa, essencial para o funcionamento das fábricas em princípio e até das sociedades urbanas. Como argumenta Norbert Elias em Sobre o Tempo, que é um livro, a crescente complexidade social exigiu uma maior precisão na medição
e na organização do tempo. Já na contemporaneidade, na globalização e com as tecnologias digitais, veio a introdução de novas camadas de complexidade nessa nossa percepção de tempo. A instantaneidade da comunicação e a aceleração dos fluxos de informação podem gerar uma sensação de compressão temporal, onde o presente parece se expandir e o futuro se aproximar cada vez mais rapidamente. Zygmunt Bauman, em Modernidade Líquida, discute como a fluidez e a incerteza da vida afetam nossa relação com o tempo, tornando os planos de longo prazo mais difíceis de serem estabelecidos. Nas civilizações e na vida social, a percepção do tempo é profundamente moldada pelas estruturas sociais e culturais, nós já falamos isso. Só que nós agora vamos falar um pouco de cultura. O sociólogo alemão Hartmut Rosa introduziu o conceito de aceleração social, escrevendo como a modernidade intensificou o ritmo da vida, levando a uma sensação de que o tempo está sempre escasso. Durante a pandemia de Covid-19, essa percepção foi intensificada, com muitos indivíduos relatando uma distorção na experiência temporal devido às mudanças nas rotinas diárias e no isolamento social. A antropóloga Barbara Adam também contribuiu para essa discussão, destacando como diferentes culturas e períodos históricos possuem distintas estruturas temporais, influenciando a maneira como o tempo é vivido e compreendido. Por falar em sociedade, vamos ver uma visão sociológica, mas também antropológica, no tempo das civilizações. Por exemplo, tempo cíclico versus tempo linear. Nas civilizações antigas, maias e hindus viam o tempo como cíclico, marcado por eras, que eram chamados de yugas, e calendários complexos. Não era o tempo das estações que retornavam, mas de certa forma era cíclico também, né? No Ocidente moderno, a tradição judaico-cristã introduziu o tempo linear, que nós falamos lá da Revolução Industrial, no livro de Agostinho Confissões, livro 11º, culminando com a ideia de progresso histórico. O progresso histórico, nós fomos evoluindo até a Revolução Industrial, viemos evoluindo depois dela, então essa ideia do tempo linear foi se estabelecendo historicamente a partir já da tradição judaico-cristã. Mas o que vem ser a aceleração social de Hartmut Rosa? Hartmut Rosa, na Aceleração, no livro de 2013, argumenta que a modernidade acelerou o tempo social devido à tecnologia e ao capitalismo. Ele não está falando necessariamente do tempo atual. Ele está falando de uma aceleração que já vem de algum tempo e que hoje está se tornando extrema, não sabemos nem como é que vai evoluir isso. E no presente momento, redes sociais e trabalho fragmentado criam a sensação de falta de tempo, mesmo quando se percebe, ou talvez não seja tão importante, mas se percebe ganhos de eficiência. Ritualização do tempo. A antropologia mostra que os rituais como o Carnaval ou o Ano Novo marcam a passagem do tempo, dando sentido à existência. Quem fala bem disso aí é Victor Turner em The Ritual Process, de 1969. Agora vamos falar um pouquinho da física, o tempo na mecânica clássica, o tempo na mecânica quântica, na física quântica, mas a gente vai sempre retornar um pouco às ideias das sensações do tempo na visão sociológica e antropológica, e até psicológica também, e também filosófica, porque nós estamos indo e vindo entre conceitos. A gente está separando aqui, mas eles estão todos entremeados. Por exemplo, na física clássica, o tempo é frequentemente tratado como uma dimensão linear e absoluta, como exemplificado nas leis de Newton. Quer dizer, o que a física clássica estava traduzindo? A expectativa da população, da civilização moderna.
No entanto, a teoria da relatividade vem e quebra isso aí. O Einstein revolucionou essa visão, demonstrando a relatividade do tempo, que pode ser afetado pela gravidade. Campos intensos de gravidade e de velocidade, melhor, de aceleração, podem demonstrar que o tempo varia no seu comprimento, dilatando-se, por exemplo. Na mecânica quântica, o conceito de tempo torna-se um pouco mais complexo. O físico Carlo Rovelli argumenta que, em nível quântico, o tempo não é uma entidade fundamental e ele emerge das interações entre as partículas. Essa perspectiva desafia a noção tradicional de um fluxo temporal contínuo uniforme num sentido. Bom, o tempo, então, da mecânica clássica vem do Isaac Newton, de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, de 1687, que concebeu o tempo como absoluto e linear, fluindo sempre uniformemente, independente de eventos externos. Quer dizer, o tempo ele existia e pronto. E ele era linear. Para ele, Newton, o tempo era uma linha reta, um fluxo contínuo, imutável. Essa visão dominou a ciência até o século XX, permitindo a medição precisa de fenômenos físicos, e essa medição, ela já vinha lá do relógio mecânico, desde antes da Revolução Industrial, da sensação da Idade Moderna, de continuidade do tempo e da necessidade de medi-lo e, digamos, até de subjugá-lo, né? A visão da mecânica clássica e natureza quântica do tempo, voltando ao assunto, o tempo seria tratado como uma dimensão fundamental absoluta na física clássica e um palco neutro onde eventos se desenrolam. Então o tempo estaria estabelecido e absoluto. Mas as leis da mecânica de Newton são reversíveis no tempo, o que significa que, teoricamente, um sistema poderia retornar ao seu estado inicial, invertendo o sentido do tempo. No entanto, a termodinâmica introduz a flecha do tempo através da segunda lei da termodinâmica, que postula que a entropia, que seja a medida da desordem de um sistema isolado, sempre aumenta com o tempo, ou seja, nós sempre evoluímos para o caos, para a desagregação, né? Essa irreversibilidade termodinâmica explica por que um ovo quebrado não se junta espontaneamente ou por que o calor flui de um corpo quente para um corpo frio e nunca retorna. Quer dizer, não existe essa reversibilidade. E o Albert Einstein, como eu disse anteriormente, ele revolucionou a concepção com a teoria da relatividade em 1905 e 1915, porque ele demonstrou o tempo ser relativo ao observador e à velocidade. O tempo é apenas uma ilusão, ainda que persistente, palavras dele, ele sintetiza que a passagem do tempo varia conforme a gravidade e o movimento. Um astronauta em órbita envelhece mais devagar que alguém na Terra. E seu efeito confirmado pelo experimento de Raphael Keating, em 1971, é claro que essa envelhecimento, que eu tenho uma dilatação do tempo devido a uma velocidade maior que o astronauta estaria em relação a nós, e porque ele estaria sendo acelerado pela aceleração da gravidade, do campo gravitacional, isso quer dizer que é uma dimensão ínfima, né? Todo o corpo, se esse astronauta mudasse para um campo gravitacional mais intenso, que houvesse uma aceleração gravitacional maior, ou se ele estivesse andando numa velocidade muito alta, ele teria uma dilatação temporal, ou seja, o tempo dele seria mais estendido, os seus intervalos seriam maiores em relação ao encurtamento do espaço. Uma divisão, então. E isso porque a velocidade da luz, a velocidade, no caso, ela é constante. Então, existe a relatividade tempo-espaço em função da constância da velocidade da luz. Isso já foi medido, isso é verificado, mas isso foge ao nosso senso. Para nós, seres humanos comuns, nós temos um tempo psicológico. Sabemos que existe uma medida de tempo. Temos a sensação psicológica da passagem do tempo mais rápido. Quando nós estamos esperando numa fila, o tempo não passa. Quando a gente está querendo resolver uma opção de problema,
o tempo fica urgente. Então essa é a dimensão psicológica. Seria muito difícil nós medirmos a passagem do tempo em termos de universo, porque nós estamos dentro dele. Nós teríamos que estar fora, em alguma posição, para poder medir. Agora, podemos comparar os tempos de vamos dizer assim, em cada escala de velocidade, partindo de um tempo comum, pretensamente comum. Então nós perderíamos a noção psicológica do tempo, o senso comum do tempo, o senso da mecânica clássica ou da física clássica, o senso do tempo de Newton, mas seria difícil absorver o tempo definido por Einstein. Bom, então isso aí é o imbróglio da física. Na física clássica, o tempo é tratado como uma dimensão fundamental absoluta, um palco neutro. Eu já disse isso. Na relatividade, revolucionou-se com a nossa compreensão do tempo, mostrando que o tempo não é absoluto. Na física quântica, a natureza do tempo torna-se ainda mais complexa e misteriosa. Por quê? Na física quântica, às escalas subatômicas, as noções clássicas de tempo e causalidade podem se tornar borradas. Elas não são nítidas. Alguns modelos teóricos sugerem que o tempo além de não ser uma entidade fundamental, ele é sim uma propriedade emergente de um nível mais profundo de realidade. A não localidade quântica de uma partícula, por exemplo, onde as partículas podem estar instantaneamente correlacionadas independente da distância, né, desafia nossa intuição sobre causalidade temporal. Elas podem estar distantes, estar de tal forma conectadas que, independente da distância, supondo a comunicação entre elas, mas elas teriam respostas automáticas, vamos dizer assim, como se o tempo não existisse entre o deslocamento da informação à chegada à percepção dessa informação. Seria mais ou menos isso. Mas lá o tempo tem uma outra forma de ser dimensionado. E tem uma questão de causalidade também. Existem medições que dizem que em partículas caminham numa seta de tempo e outras em seta de tempo ao contrário. Quer dizer, nós teríamos, no momento, chegando aqui, partículas que estariam vindo do futuro. Lembro que esse futuro não é algo construído. Esse futuro pode ser idealizado como sendo uma dimensão de velocidade ou de aceleração de gravidade diferente da nossa, em que o tempo estaria evoluindo mais, o tempo estaria passando mais depressa num lugar e mais devagar em outro. Então, quando uma partícula emergisse de um referencial desse para o nosso, ela estaria vindo daquilo que seria o futuro em relação ao nosso passar. Então, não estou falando de construção de futuro, não estou falando de viagem do tempo, estou falando de deslocamento entre duas realidades temporais diferenciadas. Bom, o tempo da física quântica. Na escala quântica, o tempo pode não ser linear. Carlos Roveri, em Ordem do Tempo de 2017, argumenta que, num nível fundamental, o tempo pode emergir de interações entre partículas não existindo com entidade independente. Experimentos como o emaranhamento quântico sugerem que a causalidade pode não ser local, conforme eu disse, a comunicação pode ser distante, desafiando a noção clássica de passado, presente e futuro, que eu acabei de exemplificar. A visão da psicologia e da neurociência, agora nós vamos entrar um pouco mais na psicologia, a psicologia falando da nossa subjetividade, a neurociência tentando medir em escala formalizada como que o tempo nas sensações e nas imagens do nosso cérebro. A percepção subjetiva do tempo. A psicologia e a neurociência exploram como os seres humanos percebem e experimentam o tempo subjetivamente. Nossa percepção do tempo é altamente maleável e influenciada por uma variedade de fatores, incluindo emoções, atenção, memória e estados fisiológicos. Isso é muito senso nosso, nós percebemos isso nitidamente. O tempo depende das nossas emoções, da nossa atenção, da nossa memória e dos nossos estados fisiológicos. Então, mas o tempo é o mesmo. Se é que ele existe, o tempo é o mesmo. Pelo menos o tempo da biologia, onde as coisas passam, e parece que biologicamente os tempos das pessoas são diferentes,
Tem gente que envelhece mais rápido, tem gente que envelhece mais devagar. É uma coisa interessante, né? Com a mesma idade. Então, quer dizer, até mesmo a relatividade na biologia, a relatividade da percepção de tempo, diz algo sobre o tempo em que nós o medimos de acordo com as escalas que criamos, com os relógios mecânicos, atômicos, etc., mas temos assim alguma insegurança com relação a dizer se ele tem essa elasticidade, se ele não tem essa elasticidade, se é uma ilusão de ótica nossa, ou se simplesmente ele não existe. Bom, quando estamos envolvidos em uma atividade prazerosa, o tempo parece passar mais rápido. Por outro lado, se em situações de tédio ou ansiedade, o tempo pode se arrastar. Daniel Kahneman, em Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que é o livro dele, discute como diferentes sistemas cognitivos influenciaram ou influenciam nossa experiência temporal. Por exemplo, o sistema 1, ele seria rápido e intuitivo. Ele pode levar a dois julgamentos temporais, imprecisos, baseados em heurísticas e emoções, enquanto o sistema 2 é lento e deliberativo. Ele permite uma avaliação mais racional do tempo, que você está mais tempo observando e concluindo, e a partir disso você deliberar para uma função qualquer. Então o primeiro, ele é rápido, de pouca atenção e vai mais pela intuição. Então ele é heurístico e emocional porque ele está atrás de descobertas e soluções e são as suas emoções que comandam. O outro sistema é o sistema mais racional. A neurociência investiga os mecanismos cerebrais subjacentes à percepção do tempo, várias áreas do cérebro, incluindo o córtex pré-frontal, o cerebelo e os gânglios da base, estão envolvidos no processamento temporal em diferentes escalas. Estudos mostram que a dopamina, um neurotransmissor associado à recompensa e à motivação, desempenha um papel crucial na nossa capacidade de estimar a duração do tempo ou dos eventos. A memória também é fundamental para a nossa experiência de tempo, pois o passado molda nossa percepção do presente e nossas expectativas para o futuro. Continuando na visão neurocientífica e na psicológica, por que nós temos a sensação, pelo menos na atualidade, até onde nos parece, que o tempo está acelerando? Bom, a percepção subjetiva do tempo em primeiro lugar. William James, in The Principles of Psychology, de 1890, observou que a percepção do tempo varia conforme a atenção e memória, já falamos isso. Quanto mais rotineira uma vida, mais rápido ela parece passar, porque a pessoa segue uma rotina, pois o cérebro comprime experiências repetidas, né? Isso é uma percepção dele. Neurociência do tempo. A pesquisa de Dave Eagleman, Baylor College of Medicine, mostram que o córtex cerebral, especialmente o córtex pré-frontal e os gânglios basais, integram sinais sensoriais para construir a nossa noção de tempo. Em situações de perigo, a amígdala hiperativa faz o tempo parecer mais lento, como relatado por sobreviventes de acidentes. Por quê? No tempo mais lento é o tempo em que você está observando cada milésimo de segundo pela tensão de atenção que você está ligado a ele. Então, essa sensação de tensão e atenção extrema faz a percepção e a sensação de tempo mais devagar. Quando você está descuidadamente vivendo a vida rotineiramente, você tem um tempo mais acelerado. Como hoje em dia nós estamos vivendo extremamente acelerado nas atividades, com um ganho de tecnologia nas redes sociais e com um nível de informação muito grande, as nossas rotinas passam muito rapidamente, se é que chegam a ser rotinas propriamente, porque a nossa rotina é viver esculhambadamente. Então a nossa sensação de tempo é acelerada. Ela é de fato acelerada? Eu creio que não. O fato de nós vivermos muito intensamente não significa que nós conseguimos fazer o dia e a noite passar mais rápido, né? E a nossa visão de tempo está muito associada às posições Sol, Lua, Terra, né? E à velocidade de giro da Terra.
vamos convir que isso aí não modifica, né? E se modificar em escala cósmica, nós não vamos perceber. Se for em escala local, nós perceberíamos, e isso não está acontecendo. Então, realmente, a sensação de percepção de aceleração do tempo tem a ver com o esmagamento de nossas rotinas e no superdimensionamento de nossas atividades. A gente começa a ver a rotina do dia seguinte chegar muito próxima da que está terminando agora. Mas tem também o efeito da idade. Estudos indicam que a sensação de aceleração do tempo com a idade ocorre por quê? Porque para uma criança, de 10 anos, um ano representa 10% de sua vida. Pelo menos o que ela viveu, né? Se ela tem 10 anos, um ano, 10% de sua vida. Agora, para um adulto de 50 anos, um ano é apenas 2%. Né? Então ele já tem tanta experiência acumulada e tanta passagem que passou mais um ano, ele se surpreende dizendo, poxa, já passou um ano? Porque aquilo ali representa apenas 2% da vida dele. Ele já está há muito tempo na estrada. Além disso, a redução da dopamina com o envelhecimento afeta o processamento temporal. Isso é uma teoria de Whitman e Lenhoff, de 2005. Psicologia da neurociência, a percepção subjetiva do tempo sob outro enfoque. A experiência do tempo é altamente subjetiva e pode ser influenciada por fatores emocionais e fisiológicos. Já falamos sobre isso. Pesquisas mostram que emoções intensas, como o medo ou a excitação, podem distorcer a percepção temporal. É o que eu relatei da tensão com relação ao acidente. A atenção que você está em cada detalhe. Se alguma coisa aconteceu, você percebeu o carro capotando, você percebeu um acidente. Outro dia estava vendo a descrição do cara que bateram na moto dele, ele subiu. Ele falou que ele estava raciocinando enquanto a moto subiu e ele junto, que ele estava raciocinando em câmera lenta. Quer dizer, ele estava se vendo no espaço como se aquilo ele estivesse levantando, aquilo fosse cair. Ele estava percebendo cada movimento daquele. Quem estivesse na calçada viu um movimento rápido. Ele vivenciou todo o movimento. Isso tem a ver com fatores fisiológicos, tem a ver com a tensão, com o medo. A nossa percepção, o medo de que algo aconteça, acende demais a nossa atenção sobre o fato. Ou o estado de excitação também, quando você começa a querer tornar a coisa mais rápida. Então distorce a nossa percepção temporal, fazendo com que o tempo pareça desacelerar. Os neurocientistas identificaram áreas específicas do cérebro, como o córtex insular e a área motora suplementar, que estão envolvidas na percepção do tempo. Essas regiões processam sinais internos do corpo, como batimentos cardíacos, contribuindo para a construção da experiência temporal subjetiva. Isso aí é uma publicação CNIB Psychology Today. Antropologia. O corpo e a experiência temporal. A antropologia destaca a importância do corpo na experiência do tempo. Marcelo Smalls introduziu o conceito de técnicas do corpo, mostrando como as práticas corporais são moldadas culturalmente e influenciam a percepção temporal. Pierre Bourdieu expandiu essa ideia com o conceito de hábitos, referindo-se às disposições incorporadas que guiam o comportamento e a percepção, incluindo a maneira como o tempo é vivido e estruturado socialmente. Eu acho que isso aí, de certa forma, já foi dito lá em cima, mas vamos continuar. O tempo no corpo e a fisiologia humana dentro de uma visão antropológica. A antropologia biológica e a fisiologia nos mostram como o tempo se manifesta no próprio corpo humano. Nossos corpos seguem ritmos biológicos internos, como o ciclo circadiano de aproximadamente 24 horas, que regula sono e vigília, a temperatura corporal e a liberação de hormônios. Esses ritmos endógenos são sincronizados com os ciclos ambientais como dia e noite.
Quando você muda de país, por exemplo, você começa a ter um destempero aí desse ciclo circadiano, que o seu ciclo interno está associado ao meio ambiente. Ao longo da vida, o corpo passa por um processo contínuo de mudança, de envelhecimento, marcado por alterações fisiológicas em todos os níveis, desde o molecular até o orgânico. A percepção do próprio envelhecimento, da finitude da vida, influencia profundamente a nossa relação com o tempo. E diferentes culturas e indivíduos podem encarar esse processo de maneiras distintas, com diferentes rituais, com diferentes crenças associadas às diferentes fases das nossas vidas. A antropologia cultural também explora como diferentes sociedades conceituam e marcam o tempo em relação ao ciclo de vida humano, com ritos de passagem que assinalam transições entre diferentes estágios, como infância, adolescência, idade adulta e a velhice. E como a infância, a adolescência, a idade adulta, a velhice, eles têm aqueles setênios que a gente pode diferenciar: primeira infância, segunda infância, adolescência, maturidade, primeiro, segundo, terceiro, depois velhice e tal. Esses setênios aí vão dando para a gente, além do envelhecimento, eles vão dando para a gente uma escala de valores e de moldes onde mais ou menos a humanidade vai se manifestar similarmente, né? Então, isso aí acaba forçando a nossa ideia de ritos de passagem, que no início é muito intenso e depois fica meio perdido. Essas marcações sociais de tempo biológico influenciam a identidade individual, isso é fato, e a estrutura social, a nossa identidade, como nós nos vemos, e a identidade social também, como somos vistos, né? Bom, vamos voltar um pouco à filosofia, porque nós o tempo todo falamos de filosofia aqui. Mas agora a gente vai falar explicitamente. Reflexões sobre a natureza do tempo. Filósofos têm debatido a natureza do tempo por séculos. Henry Bergson introduziu o conceito de duração, enfatizando a experiência contínua e qualitativa do tempo, em contraste com a medição quantitativa. J. M. E. McTaggart, que é uma pessoa, né, um autor, por outro lado, argumentou que o tempo é uma ilusão, distinguindo entre a série A, passado, presente e futuro, e a série B, antes e depois. Olha bem, como são diferentes os enfoques, né? Série A, passado, presente e futuro. Série B, antes e depois. Anteriormente, nós tínhamos falado de um tempo mais emocional e um tempo mais racional. Aqui nós estamos falando de uma sensação de passado, presente e futuro demarcados, seria uma série, e a outra série antes e depois, de algum fato, concluindo que a mudança temporal é incoerente e, portanto, o tempo não é real. Não sei se eu concordo com ele, mas vamos em frente. Visão filosófica agora do ser e do devir. Heráclito de Parmênides. Enquanto Heráclito afirmava não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque ele vai dizer que as estruturas todas se modificam e que aquele não é o mesmo rio que você passou num outro momento. Essa que é a ideia. Então tem o tempo como fluxo. Ou seja, se tudo está mudando nesse fluxo e o fluxo permanece mudando, você entrou num outro rio, embora no mesmo lugar. Parmênides via a realidade como eterna e imutável. Quer dizer, ele tinha uma outra visão sobre aquele rio. Aquele rio era aquele rio, com todas as suas características. Então, são formas de ver. Porque quais são as características mutantes de alguma coisa que exista, um ser humano, por exemplo? As suas formações. Mas como você se repete, se reproduz geneticamente, você é a mesma pessoa. Então, as duas visões de ser e de não ser, de um momento para o outro, de Heráclito e de Parmênides, as duas são realistas, né? O Bergson e o tempo de duração. O Henry Bergson, que nós já falamos dele, na Evolução Criadora, um outro livro, ele distinguiu o tempo matemático, que é aquele quantificado, do tempo de duração, que é o qualitativo, é o vivido. Ou seja, você ficou 1 hora batendo papo com um amigo seu na frente de um banco e o tempo passou rápido. Eu estava de dentro do banco 1 hora na fila, o tempo passou devagar.
Então, o tempo matemático é o que eu medi uma hora. Ele seria mensurável de uma hora para os dois eventos, nas duas situações. O tempo vivido, o qualitativo, que é o tempo de duração da sensação, foi diferente do lado de fora para do lado de dentro. Essa é a visão de Bergson. Heidegger e a temporalidade. Em O Ser e o Tempo, de 1927, Martin Heidegger define o ser humano como Dasein. O Dasein vir a ser um ser que existe no tempo, projetando-se para o futuro enquanto é marcado pelo passado. A essência do ser e a fluidez da existência, a filosofia se debruça sobre a natureza desse tempo desde os primórdios do pensamento ocidental. Parmênides argumentava pela imutabilidade do ser que nós mencionamos e Heráclito enfatizava o fluxo constante do ser. Platão, em Timeu, descreve o tempo como imagem móvel da eternidade. Quer dizer, a coisa existe para sempre, mas se move numa escala. Uma escala que você percebe corporalmente, psicologicamente, quantitativamente, em posições astronômicas, né? O Sol, o giro da Terra, as posições do espaço. Aristóteles, em física, analisou o tempo como o número do movimento segundo o antes e o depois. O número do movimento segundo o antes e o depois, se você criou um relógio e você estabeleceu um parâmetro, existe o antes desse parâmetro e o depois. Santo Agostinho, em suas Confissões, ofereceu uma reflexão mais profunda e influente sobre a natureza subjetiva do tempo, argumentando que o passado não existe mais. O futuro ainda não existe, e o presente é apenas um ponto fugaz entre os dois. É quase que dizer que na realidade nada existe. Ele conclui que o tempo existe na mente humana, na forma de memória do passado, atenção ao presente, expectativa do futuro. Não sei se eu concordo com ele. No século XX, o filósofo como Martin Heidegger, que nós já mencionamos, em Ser e o Tempo, exploraram a relação fundamental entre o tempo e a existência humana. Esse ser aí, o Dasein que eu tinha falado, para Heidegger, é essencialmente temporal, sendo sua existência caracterizada pela projeção para o futuro. Então Heidegger, mais ou menos como Santo Agostinho, vê que o tempo que nós temos é de um passado para um futuro. Pela lembrança do passado e vivência do presente. A consciência da finitude temporal é central para a compreensão da autenticidade da existência. E Santo Agostinho tinha muito essa noção de finitude temporal também, até porque ele era religioso, né? Agora vamos falar um pouco das características biológicas e físicas e fisiológicas. A visão fisiológica, corpo e tempo. Nós temos um relógio biológico. O Nobel da Medicina de 2017 premiou pesquisas sobre ritmos circadianos, mostrando como os genes, como o PER e o CLOCK, regulam o sono e o metabolismo. Isso é um estudo de Jeffrey C. Hall e Michael Rosbach e também de Michael Wade Young. Envelhecimento dos telômeros. Elizabeth Blackburn, Nobel de 2009, demonstrou que o encurtamento dos telômeros, que são aquelas capas protetoras dos cromossomos, estão ligados ao envelhecimento, marcando o tempo biológico. É por isso que quando a gente se repete com telômeros diminuídos. É como se você tivesse feito um xerox de outro xerox que já estivesse enfraquecendo, né? E como é que é a dança do tempo no corpo? Uma visão assim bastante fisiológica. Bom, do pulsar do coração ao ritmo da respiração, o corpo humano é intrinsecamente ligado à passagem do tempo, isso é claro. Nossos processos fisiológicos operam nos ciclos e ritmos, desde o microscópio funcionamento celular até o macroscópio ritmos circadianos que governam nosso sono e vigília. O tempo se manifesta nas mudanças hormonais que marcam nossas fases da vida, no desgaste gradual das células e tecidos e na própria percepção do envelhecimento. A fisiologia revela como o corpo internaliza o tempo com relógios biológicos sofisticados, orquestrando
nossas funções vitais e moldando nossas experiências no mundo a cada instante, cada idade, cada sensação de passagem de idade. A própria sensação subjetiva da passagem do tempo está ancorada em processos neurofisiológicos e complexos, são visíveis para nós, que integram informações sensoriais, emocionais, cognitivas para criar nossa experiência temporal única e em constante transformação. E as sensações temporais são diferentes das pessoas minimamente, porque nós não somos idênticos, não temos as mesmas experiências. A fisiologia do tempo é um campo emergente que busca compreender como os organismos percebem e são afetados pela passagem do tempo, articulando aspectos neurobiológicos, hormonais e comportamentais. O cérebro humano, por exemplo, não possui um relógio central único, mas sistemas distribuídos que regulam diferentes aspectos da temporalidade, como o ritmo circadiano, a memória temporal e a antecipação de eventos. Um exemplo clássico é um número supraquiasmático, que tem aqui um símbolo NSQ, supraquiasmático, localizado no hipotálamo, que funciona como um marcapasso biológico, regulando os ciclos do sono e vigília de aproximadamente 24 horas em resposta à luz, que é um estudo de Moore e Eichler, de 1972. Além disso, estudos mostram que os níveis de dopamina influenciam diretamente a percepção subjetiva do tempo, já falamos isso 3 vezes. Indivíduos como Parkinson, por exemplo, frequentemente apresentam distorções temporais. Indivíduos com Parkinson, que é a doença, por exemplo, frequentemente apresentam distorções temporais. Isso é um estudo de Mack de 2005. O Mark Whitman, em 2016, vem a destacar que a experiência subjetiva do tempo é fortemente modulada pela atenção, emoção e estado corporal. Nós falamos isso lá atrás de uma outra forma. Momentos de tédio parecem se arrastar, enquanto situações emocionalmente intensas podem ser percebidas como mais breves, ainda que sejam melhor lembradas depois. E situações tensas são minuciosamente observadas, o que nos dá uma sensação de tempo diferente. Assim, a fisiologia do tempo revela que a nossa vivência temporal é um produto de mecanismos biológicos, mas também de estados mentais, reforçando a complexidade da temporalidade como uma experiência vivida, processada no corpo, subjetivamente na mente e medida pela nossa capacidade de estabelecer parâmetros com os relógios e com a visão astronômica. Por falar em astronômico, vamos falar de cosmogonia. O amanhã cósmico, uma projeção da passagem do tempo em escala universal, não apenas no universo, mas para o ser humano. Olhando para o futuro em uma escala cósmica, a passagem do tempo assume dimensões inimagináveis para a experiência humana. A Terra existe há 4,6 bilhões de anos. A astrofísica nos oferece um panorama de evolução do universo ao longo de bilhões de anos e projeta seu destino final, o que é mais ou menos uma expectativa. Atualmente vivemos em uma era dominada pela expansão acelerada do universo, que é o que nós estamos observando, impulsionado pelaquela energia chamada energia escura. No futuro distante, as galáxias se afastarão cada vez mais uma das outras, essa é uma expectativa, tornando o céu noturno cada vez mais vazio. As estrelas continuarão a brilhar até queimar todos os seus combustíveis nucleares, passando por diferentes fases de evolução, como gigantes vermelhas até as anãs brancas. Eventualmente, as estrelas menores se apagarão, deixando para trás apenas remanescentes estelares frios e escuros. Então, a tendência do universo é ficar vazio e escuro. Em um futuro ainda mais remoto, estimado em trilhões de anos, mesmo as estrelas mais massivas terão esgotado seu combustível, o universo se tornará um lugar extremamente frio e escuro na chamada morte térmica do universo, onde a energia livre será mínima e a atividade termodinâmica cessará. Chegaremos ao zero absoluto. No entanto, algumas teorias cosmológicas alternativas sugerem outros cenários para o futuro do universo, como um Big Rip. O Big Rip seria uma expansão acelerada que se tornaria tão forte que ela desintegra toda a matéria, e depois um Big Crunch, onde a expansão se inverte
e o universo evolui para um único ponto até colapsar. Independente do cenário final, a passagem do tempo em escala cósmica é um processo implacável, inexorável, que transcende muito nossa breve existência da humanidade. O tempo e o universo e as coisas que acontecem no universo independem da nossa observação. Tenhamos nós uma reflexão sobre o tempo ou não, um parâmetro sobre o tempo ou não, algo no universo evolui da forma temporal. E não evolui igual, porque cada lugar que tem a aceleração da gravidade diferente tem um tempo. Refletir sobre essa vastidão temporal pode nos dar uma perspectiva humilde sobre o nosso lugar do universo e a nossa importância de valorizar o tempo que nos é dado. Nós somos minúsculos e temos um tempo, psicológico ou não, é o único tempo que nós temos. A projeção do amanhã cósmico e do amanhã humano envolve especulações fundamentadas em descobertas científicas recentes e tendências observadas na fisiologia e psicologia humana. Mas como é que é o amanhã cósmico? Como é que é o futuro do universo? Tradicionalmente acreditava-se que a expansão do universo era impulsionada por uma constante cosmológica associada à energia escura, que foi mencionado anteriormente. No entanto, dados recentes do instrumento espectroscópico de energia escura, o DESI, indicam que essa expansão acelerada pode estar diminuindo, mesmo com a tal energia escura. Se confirmados, poderia sugerir que o universo poderá eventualmente parar de se expandir e começar a se contrair, culminando no tal Big Crunch. Muito bem. Mas, de repente, não estaria associada a essa energia escura, porque ela está presente e parece que está havendo uma desaceleração. Mas pode ser também que nós estejamos num ponto do universo onde nós estejamos vendo uma desaceleração. Porque o universo pode funcionar como se fosse uma ameba que se expande aqui e se contrai ali. Nós não temos certeza. Até onde nós conseguimos observar, nós estamos percebendo que a expansão de acelerada está diminuindo, uma aceleração menor. Além disso, uma nova hipótese propõe que o universo pode estar girando lentamente, completando uma rotação a cada 500 bilhões de anos. Essa rotação poderia reconciliar discrepâncias nas medições da taxa de expansão do universo, conhecidas como tensão de Hubble, ou Hubble. Veja bem, nós não temos a visão do todo. Portanto, tudo é possível. Para nós, nesse momento aqui, agora, não faz diferença. Porque quem seremos nós daqui 500 bilhões de anos? Né? Amanhã, humano, transformações fisiológicas e psicológicas. Será que nós teremos transformações fisiológicas ou fisiologia? E nós teremos tempo, olhando no dia de hoje, de perceber essas modificações? Eu creio que não, nós não vamos vê-las. A percepção do tempo está intrinsecamente ligada à fisiologia humana. Estudos mostram que com o envelhecimento há uma aceleração da percepção do tempo, possivelmente devido à redução da dopamina e à diminuição de experiências novas. Bom, nós já falamos disso. Em termos de avanços tecnológicos, pesquisadores como o Dr. Ariel Zeleznikov Johnston exploram a preservação cerebral como meio de potencialmente alcançar a vida eterna. Técnicas como a criopreservação estabilizada por aldeídos são discutidas como formas de pausar os processos biológicos até que a medicina avance o suficiente para curar condições atualmente incuráveis. Eu acho isso um pouco bobo, mas tem gente que quer testar isso. A capacidade humana de viajar mentalmente no tempo, ou seja, de recordar o passado e imaginar o futuro, é fundamental para a tomada de decisões e planejamento. Pesquisadores como Thomas Suderdorf e Michael Corballis destacam que essa habilidade, conhecida como viagem mental no tempo, é uma característica distintiva da cognição humana. A gente não imagina que um animal só vai fazer isso. No contexto contemporâneo, a pandemia do Covid-19 alterou significativamente a percepção do tempo para muitas pessoas. Experiências de isolamento e mudanças de rotina levaram a uma maior consciência sobre como usamos e valorizamos o tempo, com implicações para a saúde mental e bem-estar. Em suma,
Enquanto o amanhã cósmico nos apresenta cenários de expansão ou de contração do universo, o amanhã humano envolve avanços na compreensão e manipulação da percepção de tempo, da sua valorização, do seu aproveitamento, tanto fisiologicamente quanto psicologicamente. Essas projeções destacam a interconexão entre o cosmos e a experiência humana do tempo. Bom, eu cheguei ao final, ficou longo, me perdoe. Espero que essas digressões e esses estudos mencionados possam servir para nós fazermos as nossas digressões pessoais, valorizarmos aquilo que somos e que temos e continuemos pensando no tempo, porque a velocidade da vida hoje está nos levando tempo de prazer, de contemplação e do vagar, o devagar na vida. E eu acho que isso deve ser muito importante, porque viver aceleradamente é perder os detalhes. Muito obrigado, curte esse vídeo, compartilha, deixa seu like, passa ele para frente, ou seja, compartilha, assina o canal se você for novo por aqui e deixa seu comentário se você achar importante. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.